A paz do Senhor, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo e nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre as ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor. Eu quero começar te contando uma história de um viajante esse que estava nas regiões da Palestina, numa parte mais árida, e de longe ele viu um poço e resolveu encher a sua vasilha, o seu cântaro de água e lavar o seu rosto, lavar os seus pés e descansar em uma das árvores que ali se encontrava em volta daquele poço. E ele fez isso, ele lavou o seu rosto, encheu o seu cântaro e resolveu descansar debaixo de uma árvore. Quando ele avistou um pastor e o seu rebanho de ovelhas. E ele reparou que o pastor estava retirando água para dar de beber essas ovelhas e para si próprio, quando apareceu o segundo pastor de ovelhas e suas ovelhas. E ele pensou consigo próprio, vai dar problema, porque as ovelhas começou a se misturar uma com a outra, e ele dizia consigo, quando for embora um desses pastores, vai dar problema na divisão dessas ovelhas. Quando ele pensava isso, chegou o terceiro pastor. E ele pensou consigo, vai dar problema, porque as ovelhas se misturaram. E ele reparou que os pastores não ligavam para isso. Eles se cumprimentavam, eles se abraçavam, eles davam risada, eles conversavam. E durante alguns minutos os pastores ficaram ali conversando, mas após algum tempo um dos pastores se levantou para ir embora e disse a seguinte frase: Vamos! E as ovelhas que estavam sentadas, deitadas, se levantaram e seguiram aquele pastor. E ele percebeu que era a mesma quantidade e as mesmas ovelhas. Então o segundo pastor se levantou, cumprimentou o outro pastor, foi embora e disse às ovelhas que ficou: Vamos! E se levantou outra quantidade de ovelhas e seguiu aquele pastor. E ele ficou perturbado, conturbado com aquilo. Né? Ele, como é que pode? Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? E resolveu perguntar ao pastor que ficaram naquele lugar a seguinte forma: Eu pensei que vocês iam brigar entre si, mas as ovelhas automaticamente seguem vocês. Como é isso? E o pastor respondeu a ele: As ovelhas, elas reconhecem e atendem ao chamado do seu pastor. Elas ouvem, reconhecem e atendem o chamado do seu pastor. Tem muita gente por aí que está sendo enganada com chamados falsos, com chamados enganosos de pastores que só querem tirar lucro e proveito. Existem muitos pastores que têm se aproveitado dessa situação, mas as ovelhas, elas têm que aprender a ouvir, reconhecer quando é a voz do seu pastor falando. Por isso, fique atento aos pastores que por aí estão, que se dizem pastores. Que o único pastor que jamais irá te decepcionar, ele chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, aprenda a ouvir a voz dele e entender quando é ele falando contigo ou não. Valeu? Um forte abraço, até a próxima. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, aqui embaixo do vídeo deve aparecer o link. E nós vamos estar fazendo sempre vídeos como esse. Valeu? Tchau, tchau. Até a próxima.